Shalom, queridos. Shalom Adonai, a paz do Senhor em hebraico. Shalom é uma palavra que engloba prosperidade, saúde, bem-estar. É uma palavra completa, não apenas paz e tranquilidade, mas é uma palavra completa. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa para podermos meditar. Conhecer não, porque como eu disse, cada um de vocês já são leitores, assíduos leitores, e já têm lido essa história. É a história da tomada de Jericó e a tomada de Ai. Ela fez parte da minha leitura devocional de hoje. E eu não estava planejando falar, pregar, imaginei até que a de Carlos fosse ministrar a palavra hoje. E aí quando eu cheguei, que ele perguntou, que eu sentei ali, eu perguntei: Senhor, o que eu vou falar? E na mesma hora, o Espírito Santo me lembrou dessa leitura de hoje de manhã. E eu vinha cantarolando esse trecho dessa música de Shirley. Deus vai à frente garantindo a vitória sobre os filhos seus. Esse trecho eu vinha cantarolando, lembrando dessa canção. E olhando para essa mensagem de Jericó, a gente vê isso: Deus pelejando pelo seu povo Israel. Josué capítulo 6 e capítulo 7. Vamos ler alguns versículos. Vamos tentar resumir um pouco. Eu sou um pouco difícil de resumir. Eu falo muito e eu vou tentar fazer o máximo aqui para falar o mínimo possível. Josué capítulo 6. Ele vai começar falando aí da destruição de Jericó e as orientações que Deus deu. Deus como um estrategista. Diga isso, estrategista. Deus é Deus de estratégias. E a cada cidade que o povo de Israel foi tomando, Deus foi dando uma nova estratégia. E a cidade de Jericó não foi diferente. Deus deu uma estratégia um tanto inusitada, talvez para alguns ridícula, mas eficaz. E nos versículos que antecedem o versículo 17, que é o que eu vou ler, Deus dá uma ordem: olha, vocês vão rodear a cidade durante 7 dias. Vão colocar os levitas na frente, os homens armados, mas não vão falar nada. Vão simplesmente rodar a cidade. Eu não sei dizer quantos metros tinha Jericó de circunferência, mas não era uma cidade do tamanho de Mundo Novo. Imagine, coloque como dimensão se Jericó fosse como Mundo Novo. Imagine rodear essa cidade durante 7 dias. Todo dia rodeava uma vez. No 7º dia rodearia a cidade 7 vezes. E no final o povo ia bradar em alta voz, cantores, buzinas, ia fazer aquele estardalhaço. Mas Deus, Ele é estrategista. Por que rodear a cidade? Eu não sei. Ele deu a ordem. Quando Ele está no comando do exército, ninguém discute. Vamos ler aqui. O versículo que eu quero é o 17. Porém a cidade será condenada. Deus deu a estratégia e disse a Josué: olha, tudo que está lá é condenável. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 18. Josué 6:18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis. Diga isso, coisas condenadas. Como é que está aí na sua tradução? Está coisas condenadas ou o anátema? O anátema? O anátema é a mesma coisa que coisas condenadas. Significa dizer que coisas são malditas, não são abençoadas. Então, somente as coisas condenadas não tomeis, para que vós não vos condeneis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor, isso para os seus tesouros.
Versículo 21. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, quanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumento. Aí no final do capítulo vai falar da salvação de Raabe. Passe aí para o capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabidim, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, ou tomou do anátema. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E aí você vai ver Josué, na sequência, não pergunta a Deus e envia simultaneamente os guerreiros para a cidade de Ai. Enviando, versículo 2 do capítulo 7. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, no oriente de Betel, falou dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra de Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba apenas 2 ou 3 mil homens para ferir Ai, para não fadigar o exército, porque os inimigos lá são poucos. A cidade de Ai era muito, infinitamente menor do que Jericó. Então Josué envia apenas 2 a 3 mil homens. Versículo 4. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram uns 36 e aos outros perseguiram até a porta, da porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se tornou como água. O povo chorou diante dessa derrota. Observem que eles foram para Jericó e conquistaram Jericó, mas diante de Ai eles são derrotados. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou diante do Senhor com a cara em terra, e disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão e nos entregarem nas mãos dos amorreus para perecerem? Tomara nos contentávamos ficar aquém do Jordão. O Senhor: ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Josué foi chorar diante de Deus: Senhor, o que foi isso? Por que fizeste a gente subir? Olha a resposta de Deus no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, sai dessa prostração. Por que estás prostrado aí sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu ordenara, pois tomaram do anátema, ou das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. E aí, quando Josué recebe esta palavra de Deus, ele convoca o povo e leva o povo até a tenda da congregação e lança a sorte. A sorte cai sobre Acã. Era uma forma deles descobrirem onde estava o erro no meio do arraial. E Acã respondeu a Josué dizendo, no versículo 20 do capítulo 7: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, e assim, e assim. Quando eu vi os despojos, entre os despojos, uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, desejei aquilo, disse Acã, e tomei-os, e eis que estão escondidos na minha tenda, debaixo da tenda, a prata e todos os outros objetos. E aí Josué manda alguém ir lá e manda recolher os objetos. Forte, né? Podem sentar. Analisando tudo isso, hoje de manhã, enquanto eu lia, eu pensava nesse texto e fiquei imaginando. A gente pode voltar um pouco os olhos e muitos questionam: por que Deus exigia e pedia que o povo matasse outros povos? Amados, temos que olhar lá para trás para entender isso. Abraão foi chamado por Deus
E Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e promete a Abraão uma terra para ele e para toda a sua descendência. Josué, não sei, historicamente falando, eu não posso falar com propriedade, mas está centenas de anos depois de Abraão. Abraão recebe uma promessa e Deus faz uma aliança com Abraão, e da linhagem de Abraão iria nascer uma grande nação. Vocês conhecem a história? Olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar. Eu vou fazer de ti uma grande nação. E essa grande nação é o povo de Israel. Esse povo saiu da descendência de Abraão, dos lombos de Abraão, como a Bíblia fala. E ele se multiplicou grandemente. Descem ao Egito. Naquela época de Jacó, Jacó era neto de Abraão. Descem ao Egito. Deus dá um grande livramento àquela nação através de José. E aquele povo só se multiplica, só cresce, porque a promessa de Deus para Abraão era uma só: farei de ti uma grande nação. E Deus fez dos lombos de Abraão, do seu descendente Isaac, uma grande nação, que é o povo de Israel. Vocês conhecem a história. Ainda essa semana a Record retransmitiu o filme Os 10 Mandamentos. E eu estava vendo aquela cena das pragas. Ed Carlos comentou aqui há pouco. Gente, Deus fez algo naquele lugar sobrenatural. Deus saqueou o Egito. Deus derrotou os egípcios diante da situação da escravidão do povo de Israel. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Diga isso: escolhido de Deus. E ninguém mexe em Israel para não sofrer as consequências. A Bíblia diz que esse Israel, ele proveio de Abraão e eles são filhos da promessa, mas nós, como sandujeiro, fomos enxertados na videira verdadeira. Nós somos o Israel espiritual. Esse povo que nós lemos aqui é um povo escolhido fisicamente. Eles foram escolhidos. Nós vamos ver no futuro muito próximo, quando Jesus voltar, ele voltando para o povo de Israel como o rei que eles esperam. O povo de Israel, amados, é o povo de Deus. E se quisermos entender o que acontece no reino espiritual, temos que olhar para o povo de Israel, porque o que está acontecendo lá na Palestina é um reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. Voltando a falar de Josué, quando Moisés, ele, debaixo do comando de Deus, ele é um instrumento para realizar aqueles milagres no Egito, porque aquelas pragas foram um verdadeiro show pirotécnico. Como é o nome daquele homem que é um cinegrafista americano? Steven Spielberg ficava no chinelo diante do que Deus fez lá no Egito. E não se iluda, cada praga daquela tinha uma razão de ser. A praga das rãs. O povo do Egito adorava a rã como um deus. De repente o Egito é tomado por um enxame, uma praga de rãs. Centenas de milhares de rãs invadem o palácio. Só que eles temiam aquele Deus, que tinha forma de rã. Eles entendiam que era um Deus que trazia males. E de repente é tomado. Os gafanhotos tinham outra simbologia. O sangue tinha outra simbologia. As trevas. Eles adoravam o Deus Sol. Eles não saíam à noite porque eles tinham medo de sair da proteção de Ra. Ra era o Deus Sol. Eles, quando Ra, segundo eles, subia aos céus e clareava, eles estavam debaixo da proteção de Ra. Quando o sol escurecia e começava a noite, eles temiam sair. Eles não saíam à noite porque eles tinham medo de sair da proteção daquele Deus Sol. E de repente Deus envia uma praga de densas trevas. A Bíblia diz que eram tão densas que poderiam ser tocadas. Então Deus fez no Egito um verdadeiro show pirotécnico com aquelas pragas. Para quê? Para amolecer o coração de Faraó. Agora você observe como a Bíblia é curiosa. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó. Deus queria tirar o povo de Israel do Egito, mas Deus vai e endurece o coração de Faraó. Para quê? Para mostrar aquele homem que se achava Deus, de que existe um Deus no céu maior do que ele, maior do que qualquer um. Deus estava se glorificando no Egito através daquelas pragas e dizendo a Faraó: tu se chama Deus, porque ele se chamava o Horus Vivo, o preferido de Ptah, que era outro Deus. O
Egito adorava dezenas, centenas de deuses. E cada praga era uma simbologia forte que ia ao encontro dos egípcios e jogava sua crença no pó. E Deus faz algo lindo. E na última, que foi a dos primogênitos, vocês conhecem a história, o povo sai debaixo de um comando: sumam daqui. Um dos conselheiros de Faraó diz uma frase que muito chama a atenção: libera este povo, será que só tu não está vendo que o Deus deles está destruindo o Egito? Mas a dureza de coração de Faraó tinha uma razão de ser. E aí vocês conhecem a história, acontece aquele milagre tremendo da abertura do Mar Vermelho, e os incrédulos tentam ainda justificar: o Mar Vermelho não estava cheio, o povo passou com a água na batata da perna, nos joelhos. Então Deus fez um milagre, porque o povo do Egito se afogou com a água no joelho. De qualquer jeito foi um milagre. É porque tem gente que é do contra, quer tirar a glória que é de Deus e dizer que Deus não fez o que ele está dizendo que fez. Então, de qualquer maneira, seria um milagre. Vocês conhecem a história: Moisés entra para o deserto. E aí o que é que acontece? Os povos que estavam naquela terra que foi prometida a Abraão, já tinha gente morando lá, mas aquela terra tinha dono. E quem deu aquela terra ao povo de Israel não foi o homem, foi o próprio Deus. E ele dá um comando a Moisés: que eles iriam entrar na terra, iriam possuir a terra, iam expulsar os seus moradores e tomar de volta aquela terra. Para o homem isso é chocante, porque Deus é um Deus sanguinário, que manda matar, que manda arrancar, que manda tomar algo que estava na mão de outra pessoa. Não existia naquela época um cartório onde as escrituras eram passadas. A pessoa chegava no lugar, tomava posse de um trecho de terra, se estabelecia ali e ali ficava sendo dela. Mas Deus tinha dado aquela terra a Abraão e aos seus descendentes. Então, quando a gente olha para Jericó, e a gente vai encontrar, se eu não me engano, 2 batalhas, não me recordo agora, que Moisés liderou. Só que Josué já era o comandante do exército. Ele foi levantado como comandante do exército. Depois que Moisés morre, é que ele se torna o líder de todo o povo de Israel, escolhido por Deus. E aí Josué recebe de Deus a estratégia para tomar Jericó, que foi o texto que nós lemos. Jericó era uma cidade também idólatra, porque aquele povo que tomou conta daquela terra que pertencia a Abraão, eles eram povos que adoravam muitos deuses, sacrificavam crianças, eram pagãos, não adoravam ao Deus dos céus. Então Deus tinha dado o comando: entrem na terra, expulsem seus moradores e tomam posse. Só que Jericó, Deus deu um comando: tudo que tiver dentro dela é maldito, não toque. Agora a prata e o ouro que tiver lá, tragam e consagram a mim, mas o resto, passa fogo, passa espada, mulher, homem, criança, não ficou nada, tudo era maldito. Porque eu não sei, tem uma razão de existir, foi Deus quem disse: é maldito. E aí eles têm aquela vitória gloriosa, rodeiam a cidade por 7 dias, no 7º dia rodeia 7 vezes. Por que rodear? Não sei. Deus é Deus de estratégias. E o fato é que eles conquistam Jericó. Já vai acabar o tempo. Eu não cheguei nem na verdade. As muralhas de Jericó passavam, me parece que alguém falou, algum conhecedor da palavra, que passavam com os carros empareados e ainda fazia a volta. Então larga que era. Era impossível, humanamente falando, alguém entrar naquela cidade. O que é que Deus faz? Deus destrói as muralhas, bota abaixo as muralhas pelo poder do louvor, da oração e pelo poder de um povo em sintonia com Deus vivo. Como a gente cantou, Deus vai à frente e garante a vitória aos filhos seus. E aí Jericó é tomada. Só que Acã toma uma capa babilônica e mais alguns itens e esconde. Ele cobiçou aquilo. Quando chegam para lutar contra Ai, uma cidadezinha minúscula, pequenininha, ele nem manda o exército todo, eles são derrotados. Por quê? Porque havia algo ali, no meio do arraial, que Deus abominava. E a Bíblia diz: Deus ficou extremamente irado com o povo, porque desobedeceu a sua palavra. A Bíblia diz que a obediência
obediência é melhor do que sacrifícios. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí você vê, Josué se prostra. Sai daqui, Josué, levanta. O povo pecou, mas só Acã pecou. Mas o povo, o pecado de um só levou toda uma nação a uma derrota na batalha. Diga, o pecado de um só. Quando eu erro, eu atinjo você. Quando você erra, você atinge todo o corpo. Porque como o corpo de Cristo, quando alguém erra, todo o corpo sofre as consequências. Deus não disse, olha, Acã pecou. Deus disse, Israel pecou. Tira o pecado do meio de Israel. E a Bíblia diz que quando Acã confessa o pecado, ele não é perdoado. Manda tirar ele, a família e todos que estavam envolvidos naquela situação e mandar apedrejar. A gente pode olhar assim e dizer, mas que Deus sanguinário. A porta da graça não estava aberta. Talvez se fosse hoje, ele seria perdoado. Mas naquela época era olho por olho, dente por dente. Você roubou, a sua mão era cortada. Você pegou algo que não era seu, você tinha que devolver 2 vezes mais. Era olho por olho, dente por dente. Deus, um Deus de justiça. Cada caso era um caso. Teve situações que Deus agiu de uma maneira. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele não pede licença. Licença aqui é de carros, porque eu vou fazer aqui algo. Não, Ele não pede o que Ele quer, Ele faz. Se Ele não quer, Ele não faz. Você pode até dizer que Deus é temperamental, mas Deus é Deus e ninguém manda na sua vontade. Ele é soberano, Ele é rei. Quem é louco de chegar diante de uma autoridade terrena e dar ordens a um presidente, a um governador, a um rei, a uma rainha, que são figuras distantes de nós, mas são figuras de autoridade. Assim é Deus. Quem é doido de chegar diante dele e questionar? Às vezes a gente faz isso pela intimidade que temos com Ele por causa de Cristo. Mas Ele é Deus. E olhando hoje de manhã para essa leitura, pensando nisso, eu fiz uma pergunta: Senhor, me ajuda a tirar os anátemas da minha vida. O que é que eu tenho? O que é que você tem de anátema, de coisa amaldiçoada na sua vida, na sua casa, que ainda desagrada a Deus? Nós falamos domingo sobre a necessidade de reformas. E o vídeo já está no YouTube, quem quiser me ajudar. Me ajudar não, porque não é para mim, aquilo é para abençoar as pessoas, é para que o Evangelho seja proclamado. Se você gostar dele, bota para frente, curte, compartilha, manda para outras pessoas, para que mais gente receba aquela mensagem e seja abençoada. Mas nós falarmos sobre a necessidade de reforma e olhar para esse texto e o julgamento de Deus em relação a Acã deve ser algo que a gente deve fazer, analisar. Como diz lá no texto de Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Mas não é só no momento da ceia, é em todo tempo. Examinar-se, não se jogar fora, não se condenar, porque a Bíblia diz: se pecares, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você percebeu que perdeu o alvo, Jesus é seu advogado e Ele está diante de Deus intercedendo por nós. Hoje não vivemos mais o apedrejamento, o enforcamento, o retirar dessa violência toda que foi no passado, porque hoje a porta da graça mediante Cristo foi aberta, está aberta, e até que a igreja seja retirada da terra, o Espírito Santo seja recolhido, a porta da graça continuará aberta a todos aqueles que desejarem se render a Deus e se voltar para Deus. Hoje eu conversava com um jovem, ele não está frequentando igrejas, mas é alguém que acompanhou o Evangelho desde criança. Os pais se converteram, eles eram crianças, e ele falando a respeito, que ele é uma pessoa que questiona muito, e eu dizendo a ele: questione, questionar é saudável. Nós não podemos ser soldadinhos de chumbo, tudo igual, balançando a cabeça que nem lagartixa. Temos sim que pensar, raciocinar, questionar. Agora olhe o seu coração e se volte para Deus, porque a sua salvação é só você e Deus. Seu pai, sua mãe não vai lhe salvar, eu não vou lhe salvar. A minha salvação é responsabilidade minha, a sua salvação é responsabilidade sua. Ele falando que não concorda com algumas coisas que ele vê aí nas igrejas, eu disse: mas pastor nenhum vai lhe salvar, quem lhe salva é Jesus. Você tem que olhar para Jesus e viver sua vida cristã, independente do que pastor A, B, C, irmão A, B, C diga ou faça, irmã Adriana. A nossa salvação é responsabilidade nossa.
Se eu errar, você não pode me tomar como parâmetro para a sua salvação. Sua salvação, seu parâmetro é Cristo. Seu alvo é Cristo. E eu falava com ele, a gente conversou muito hoje à tarde, e conversávamos sobre isso. Então a necessidade, a pergunta que eu quero fazer para você foi a pergunta que eu fiz para mim de manhã. Qual anátema você está escondendo na sua vida e na sua casa? Que porventura esteja te levando à derrota e à conquista da cidade que Deus te mandou conquistar. É uma pergunta que se faz necessária. Qual anátema que nós estamos escondendo? Existem objetos que são consagrados a culto demoníacos que não são resgatados. Eles devem ser destruídos. Existem coisas, objetos, tecidos. Tecido recolhe unção. A gente vê isso na Bíblia, que Paulo tomava os lenços, ungia e enviava pelos discípulos para que colocassem sobre os enfermos lá adiante e eles fossem curados. Objetos atraem unção. Demônios, quando veem determinados objetos que foram consagrados a eles, eles reconhecem o cheiro, eles reconhecem o barulho, eles reconhecem porque eles veem, eles sentem cheiro, eles ouvem. Músicas que são consagradas a demônios, quando tocadas, atraem demônios. Então, qual é o anátema que nós temos escondido na nossa vida e na nossa casa que tem impedido a bênção de Deus de se manifestar? É uma pergunta necessária. Quando olhamos para isso, tudo bem, estamos analisando Acã lá no Velho Testamento, mas nós no Novo Testamento, no tempo da graça, precisamos fazer essa pergunta. Qual anátema que temos guardado em nossas casas? Eu vou contar só um testemunho para encerrar, porque eu já fui embora agora. Um determinado irmão, ele viajava, ele fazia missões, não era pastor, mas ele era uma pessoa que era atuante. E um belo dia, deram a ele um quadro grande, bonito, com a figura de um dragão. Ele pôs lá na parede dele. E passado um tempo, ele começou a sofrer situações financeiras muito sérias. Eu não me recordo detalhes desse testemunho, mas eu ouvi esse testemunho há uns anos atrás. E isso ficou guardado na minha mente. E ele foi orar: Senhor, o que está acontecendo? Minhas finanças não andam, está desandando, está assim, está assado. E foi orar, e orando, e jejuando, e buscando a Deus. E um dia ele foi passando pela sala, os olhos dele bateram naquele quadro, e aquilo incomodou. Dentro dele ele sentiu um incômodo. E ele pensou assim: dragão na Bíblia representa o quê? Aí ele foi pensando, analisando, olhando para a palavra. Dragão da Bíblia representa Satanás. Aí ele pensando assim, olhando para aquele quadro, Deus começou a ministrar o coração dele. Ele disse assim: cabe a um cristão ter uma figura de Satanás dentro da sua sala? E aí quando ele sentiu aquilo ali, pensando naquilo, ele pegou o quadro, quebrou, tocou fogo, tirou. Estancou o problema financeiro na casa dele, na vida. Havia um objeto ali que estava dando uma legalidade espiritual e os demônios estavam atacando a sua família, atacando as suas finanças. Ah, mas como é que a gente vai saber? Deus está em você através do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a lâmpada. Diga a lâmpada. E a lâmpada clareia as trevas. Se você tem algo lá, não fique com caranhola no juízo, não bote neura na sua mente. Só ore: Senhor, se tem algo na minha vida, na minha casa, para que eu retire, me ajuda a ver. Às vezes é uma moldura de um ídolo que você aproveitou para colocar uma foto da família. Às vezes é um objeto que foi objeto de culto pagão, de culto ocultista, e você tomou porque era um objeto político, você botou dentro de casa. Certas coisas não podem ser resgatadas. Que mal havia numa capa, que mal havia naqueles objetos que Acã falou. O mal de que Deus disse: tudo lá é maldito. E quando Deus diz tudo lá é maldito, tudo lá fica sendo maldito e ponto final, porque Deus é Deus, Ele não pede opinião a ninguém. Amém? Então saiamos daqui com essa pergunta: o que é que eu tenho na minha vida ou na minha casa que é anátema, que é coisa condenável, que eu preciso retirar para que a bênção de Deus se manifeste? Pode ser um hábito, um mau hábito, não sei, mas é algo para a gente colocar diante de Deus em consagração, em oração, e dizer: Senhor, faz a minha vida fluir, porque Deus nos quer prósperos, abençoados, felizes, saudáveis mentalmente,
Deus nos quer em plenitude em todas as áreas da nossa vida. Deus não nos quer arrastando a perna, doentes, pobres, miseráveis. Não! Deus é Deus de bênção, Deus é Deus de prosperidade, Deus é Deus de paz, Deus é Deus de amor e de paz e de bênção. O que Ele quer para nós é tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Amém? Deus continue abençoando as nossas vidas e nos dê uma semana gloriosa, um final de semana glorioso, e nos fortaleça em nome do Senhor Jesus.